precisa viver de madame. Não quero mais assim. Responda rápido. Quem teria a audácia de dançar uma versão amazônica do hit You Are The One That I Want, do filme Grease, nos tempos da brilhantina? A gente de recusar o papel de protagonista em uma novela das 8 da TV Globo para produzir e estrelar um programa sobre o teatro rebolado. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. E mais, quem teria coragem de cortar as longas madeixas e encarnar uma Gina Lollobrigida tropical em plenos anos 80? Eu me lembro que eu trabalhei muito para entender aquele cotidiano, aqueles valores daquela mulher, aquela solidão daquela mulher naquela época, porque era uma época mais preconceituosa, né? Sim, estamos falando dela, Beth Faria, uma das atrizes mais queridas e cultuadas do Brasil, que está completando 80 anos de vida e cerca de 60 de carreira, né? Eu sou o Luffy Steffen e vamos homenagear essa diva e musa de todos nós, Beth Faria. Você faria um programa como esse? Beth Faria. Que péssimo. Depois de Super-Homem, Capitão Marvel, Mulher Morcego, Capitão América, Batman, Cyborg, era só o que faltava. Um super-herói brasileiro, aliás, brasileira. Ela é capaz de preencher sozinha sua declaração do imposto de renda. Ela é imune à criptonita, à varíola e a cantadas. Seu cérebro é uma mini calculadora eletrônica. Corre com a velocidade de uma bala, tem a força de uma locomotiva e é inexpugnável como um camburão da PM. Consegue tirar carteira de identidade sem despachante. E conta-se que certo dia comeu uma coxinha de galinha sem que nada lhe acontecesse. Realmente coragem ali é mato, mas às vezes como é duro ser super-herói do Brasil. Maria Maravilha, hein? Dessa vez você não me escapa não, sabe? Olha, está multada por excesso de velocidade, passou sinal fechado, as lanternas traseiras estão queimadas e eu acho melhor você ir mostrando a cartinha de habilitação aí, por favor. Pois é, minha gente, para começar vamos resgatar rapidamente a biografia de Beth Faria através de uma resenha interessante que saiu nesta revista aqui, As Divas da TV, uma edição especial da revista Contigo, que foi publicada em 13 de maio de 2004, portanto na época, há 17 anos, né? Então na época a Beth estava fazendo 63 anos. Na verdade a revista, lógico, sobre várias divas da TV, entre elas a Beth, né? Mas coincidentemente foi publicada próximo do aniversário da Beth, né? Que é em maio. Então vamos lá, Beth Faria, aqui temos a página dela com uma bela foto da Beth nos anos 60, nua na praia, e o textinho sobre ela. Então vamos lá. A revista diz o seguinte: aos 4 anos brincava de fugir de casa. Dizia para a mãe que ia trabalhar no circo. Aos 12 decide ser bailarina dos shows de Carlos Machado, o rei da noite carioca. Nascida em 8 de maio de 41, Elizabeth Maria Silva de Faria desagrada ao pai, general do exército, quando opta pela carreira artística, mas não desiste. Estuda balé clássico e moderno e aos 17 anos estreia em Noites de Gala, programa de Geraldo Cazé na TV Rio. No ano seguinte sai de casa. Como não consegue se sustentar como bailarina, vira modelo. Também na TV Rio, em 59, ganha certa popularidade ao apresentar a Gincana Que Bom e faz musicais da casa noturna Esquindô. Chama a atenção de Carlos Machado e em 63 ele a convida para Chica da Silva, na boate Freds. Em 65 estreia como atriz na peça As Inocentes do Leblon. E no mesmo ano participa do filme O Beijo, de Flávio Tambellini, que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, como a gente pôde ver, e já é público e notório, a Beth sempre teve um envolvimento muito grande com a dança, né? E isso nunca a abandonou. Por isso que também aqui nesse programa a gente vai ver que vira e mexe ao longo de sua carreira como atriz, o componente da dança volta de uma forma bastante forte, né? Porque isso sempre esteve nela, né? Quem nunca quis ter uma garota do teatro rebolado, uma vedete pra fazer farol e desfilar de braço dado. E essa grande afinidade da Beth com a dança seria relembrada por ela também muitas décadas depois, no documentário Zicroquettes, né, sobre o lendário grupo performático carioca, em 2009, documentário dirigido por Tatiana Issa e Rafael Alvarez.
a Beth Faria é uma das pessoas que aparece dando depoimento e contando também a sua relação com os Dizzy Croquettes, mais especificamente com o Lenny Dale, né, o que era o coreógrafo e líder dos Dizzy Croquettes, digamos assim. E ali no filme ela conta de uma maneira muito engraçada, né, o encontro dela com o Lenny Dale no começo dos anos 60, né, com a dança da maconha, né, como ela fala ali, e outras peripécias que ela vai narrando. Então é muito interessante também. Eu trabalhava num show como bailarina e ele chegou contratado por esse empresário, que era o empresário da noite, carioca, que era o Carlos Machado. O Machado viu ele lá, em algum espetáculo, e o trouxe para dançar. E daí eu contei com o Carlos Machado. Ele veio fazendo a dança da maconha. Aparece Lenny Dale, vindo dos Estados Unidos. E eu fiquei louca, apaixonada por ele. Eu fiquei louca, eu disse, é isso, a dança é essa. Foi também pela dança que ela estreou no cinema, no filme O Beijo, né, que a gente citou agora há pouco, O Beijo, de 1964, dirigido por Flávio Tambellini, que na verdade é uma adaptação cinematográfica da peça do Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. Né? Foi a primeira adaptação dessa peça para o cinema, depois tivemos outras, né? O Beijo no Asfalto em 80, direção do Bruno Barreto, e mais recentemente uma versão dirigida pelo Murilo Benício. Mas a Beth aparece então fazendo sua estreia no cinema. Na verdade ela não tem um personagem no filme, ela faz justamente uma ponta dançante, né? Ela aparece como uma dançarina numa cena meio performática ali a certa altura do filme. Mas apesar dessa estreia discreta no cinema, a sétima arte sempre foi um grande lar para a Beth, né? Até hoje uma das grandes estrelas do nosso cinema, né? Além de ser uma estrela da TV brasileira, ela também é uma das maiores estrelas do cinema brasileiro, nesses 120 anos de existência do mesmo. Então depois de O Beijo, ainda no final dos anos 60, começo dos anos 70, ela se envolve com o cinema marginal, né? O movimento do cinema marginal que estava fervendo ali. Então ela faz pequenas aparições em filmes como Os Monstros de Babalu, de 70, do diretor Eliseu Visconti, e As Piranhas do Asfalto, de 71, do Neville d'Almeida. É uma época fervilhante, né, desse movimento do cinema underground, ou o de grude, ou cinema marginal. Você calcula que ele chegou a vender peixe podre na Semana Santa, só para poder depois lançar no mercado um produto que ele fabrica. Ele é fabricante de purgante São Benedito. É isso mesmo. Laxante São Benedito. Mas é ao longo da década de 70 mesmo que a carreira de Beth no cinema deslancha irreversivelmente, né? O grande primeiro ponto alto é o filme A Estrela Sobe, de 74, dirigido pelo Bruno Barreto, onde ela interpreta a fictícia estrela do rádio, cantora Lenisa Maier, né? Que teria existido nos anos 40 e a ascensão dessa estrela, né, nos anos seguintes. A Beth estrelou o filme com muita garra e com muito brilho, e 2 anos depois, em outro filme dirigido pelo Bruno Barreto, que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, ela aparece novamente como a mesma personagem. A Lenisa Maier faz uma participação, né, cantando num cassino, né, no momento em que o Vadinho e a Dona Flor saem, num dos raros momentos em que o Vadinho leva a Dona Flor para passear, né? Então a Beth acabou fazendo uma participação especial no Dona Flor, repetindo o papel da cantora Lenisa Maier.
Outro papel interessante de Beth nos anos 70 no cinema é o filme O Casal, de 75, estrelado por José Wilker e Sônia Braga, que fazem um casal, e a Beth aparece como uma personagem meio piriguete, né, que ameaça temporariamente o relacionamento dos protagonistas. O filme é dirigido pelo Daniel Filho, né, com quem na época a Beth estava casada. Outro filme interessante desse período, um pouco depois, é O Curtiço, de 78, onde a Beth faz o papel da Rita Baiana, né, o famoso personagem da literatura brasileira, porque o Curtiço se baseia no livro de mesmo nome, do Aloysio de Azevedo. Então esse filme também marcou a época, até hoje, uma bela adaptação desse livro, com Beth protagonizando Esfuziante. No outro dia o vizinho gostou da cachaça do Brasil? É boa. Olha que peste! De mim não, eu digo a tua mulher, hein? Vamos embora. Você não fica pro camarão? Não, eu vou à cidade. Até mais, peste. E o clímax dessa carreira cinematográfica de Beth Faria nos anos 70 é, claro, com a obra-prima Bye Bye Brasil, do diretor Cacá Diegues, filme rodado em 78, 79, lançado em 80, onde a Beth brilha incrivelmente como a personagem Salomé, fazendo par romântico, né? Parceria com José Wilker, mais uma vez, né? Muitas vezes a Beth fez parceria com José Wilker no cinema e na TV também, né? E muito interessante a química dos dois, e também é muito forte a química da Beth com o Fábio Júnior, né? Que interpreta o sanfoneiro Cisso, na melhor atuação da carreira do Fábio Júnior como ator, né? Então, Bye Bye Brasil, um filme inesquecível, que tá aqui, o pôster maravilhoso. Bye Bye Brasil, a última fichado fora do Brasil, né? Ele teve uma carreira internacional bastante interessante, inclusive concorreu no Festival de Cannes em 1980, etc e tal. Enfim, a filme by Carlos Diegues, produced by LC Barreto Limitada. Pois é, armações ilimitadas em Bye Bye Brasil, que imortalizou a caravana Holiday e seus maravilhosos personagens, entre eles a Salomé de Beth, que faz aquela cena, né, a certa altura do filme, já no fim da história, em que eles vão tentar a sorte ali na região da Transamazônica. Eis que Beth aparece dançando num animado prostíbulo, onde a banda local está simplesmente fazendo um cover da música You Are The One That I Want, que tinha sido um grande sucesso naquele momento do filme Grease, nos tempos da Brilhantina, na gravação de Olivia Newton-John e John Travolta. Para quem tem essa curiosidade, como eu também tinha, quem faz esse cover do Grease no filme é a banda Chácara Som, também chamada às vezes de Chácara Som 2000, né, uma banda da região que foi muito, muito forte por lá, mas que, segundo consta, nunca chegou a gravar nada em disco. No entanto, a versão que eles fazem da música do Grease no filme é absolutamente irresistível. Se alguém tivesse a gravação inteira dessa faixa, mande para cá, que nós mandaremos recompensas para quem tiver isso, porque realmente, né, eu queria muito também ver essa gravação inteira, né, se é que ela existe, não sei se durante o filme foi gravado, mas enfim, o que temos é esse trechinho que aparece no filme. O CD de Bye Bye Brasil, que também foi lançado por essa coleção Brasil aqui, né, muito interessante, tem alguns extras interessantes, mas o filme é maravilhoso, né. Bom, para quem não sabe, Bye Bye Brasil é um dos meus filmes brasileiros preferidos. Se eu tivesse que fazer um top 10 dos meus 10 filmes brasileiros preferidos, com certeza Bye Bye Brasil estaria nessa lista. Amo o filme, acho que os atores estão fantásticos, a direção, a trilha sonora, a música do Chico Buarque, enfim. Um filme primoroso e que 40 anos depois é um tanto quanto atual, né, sobre o Brasil de hoje ou sobre o Brasil de todos os tempos. Inclusive o filme se encerra, né, com uma frase do Cacá Diegues que dedica o filme às pessoas do futuro, né, ao Brasil do ano 2000, alguma coisa assim que ele coloca no final, né? Pois é. Bye Bye Brasil foi feito em 1978, um ano em que as coisas já estavam começando a mudar no Brasil, embora lentamente, ou que pelo menos a gente já sabia que ia mudar. Então é um filme basicamente inspirado nessa mudança. Mas não é só a mudança política ou a mudança de clima nas cidades, a mudança de atmosfera civil na vida da sociedade brasileira, mas até mesmo uma mudança profunda da natureza cultural do país, né? No coração e no estômago do país. Um dia o cineasta Cacá Diegues estava numa cidadezinha do interior, quando viu toda a população se chegando atrás da igreja, sentando nos bancos, para assistir televisão. Aí ele pensou, que coisa incrível, são duas realidades inteiramente diferentes que estão se misturando. É um novo país que está nascendo. Bye Bye Brasil é um pouco isso, é uma visão crítica de um momento de transformação na vida do país. É um bye-bye carinhoso às coisas que estão acabando, que estão indo embora.
e uma saudação cheia de esperança ao futuro que vem nascendo. Bye Bye Brasil é um filme muito importante para mim, que eu gostei muito de ter feito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Valente como uma pantera, bruto Há muito tempo que a gente não vê o mar. Bom, nos anos 80, a Beth continua fazendo cinema, mas também se divide bastante com a televisão. Mesmo assim, ela brilha muito no cinema em filmes como Jubiabá, de 85, 84 e 85, do Nelson Pereira dos Santos, baseado em Jorge Amado, e também Um Trem para as Estrelas, em 87, novamente dirigida pelo Cacá Diegues, onde ela faz uma dançarina de cabaré, mãe do personagem do Guilherme Fontes. Mas o auge de Beth no cinema nos anos 80 é mais pro final da década, onde no mesmo ano, na mesma época mais ou menos, ela faz 2 filmes muito importantes para sua carreira e para o cinema brasileiro como um todo, polarizados entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O filme paulista é Anjos do Arrabalde, do grande diretor Carlos Reichenbach, já falecido, onde a Beth protagoniza, né, nessa história bastante urbana, um tanto quanto pesada, né, que se passa na cidade de São Paulo, onde ela interpreta uma das professoras, né, que trabalha num colégio onde acontecem vários problemas e tal. Por sua atuação nesse filme, a Beth Faria ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado, em 87, prêmio esse que ela dividiu com a Marília Pêra por um outro filme também chamado de Anjos, Anjos da Noite, né? Então Beth Faria e Marília Pêra dividiram o Kikito de melhor atriz em Gramado, uma pelo filme Anjos do Arrabalde, a outra pelo filme Anjos da Noite, dirigido pelo Wilson Barros. 2 grandes filmes, diga-se de passagem. A Beth voltaria a trabalhar com o Reichenbach muitos anos depois, em 2004, no filme Bens Confiscados, que também é um filme bastante interessante, né? Uma boa parceria de novo do Reichenbach com a Beth Faria. Por quê? É o meu trabalho, Thalia. Mas qual é o jogo de vocês? Nenhum. Eu só apresentei o Carmona pra você. Depois sumiu. Evaporou. Você resolveu diversificar? Eu estou aqui a trabalho. E o outro filme, né, falei que eram 2 grandes filmes, um em São Paulo, outro no Rio. O filme carioca é, claro, Romance da Empregada, dirigido pelo Bruno Barreto. Mais uma vez a Beth trabalhando com o Bruno Barreto. Filme rodado em 87, lançado em 88, onde a Beth marcou época como a empregada doméstica Fausta, né, que tem uma espécie de cosplay da Tina Turner, né, e que, enfim, vive um grande romance, né? Ela tem um marido beberrão, que é o Daniel Filho, mas o romance da empregada é com um senhor interpretado pelo Brandão Filho. E há quem diga que é a melhor atuação da Beth em todos os tempos, e há quem diga também que esse é o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Diz aí, Dudex. Quem te viu, quem te vê, hein? Isso não enche. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Quem foi que mandou? O velho, o seu Zé, aquele ali da placa. Ele quer falar com a senhora. Que apressado. É agora que ele quer falar comigo? Ih, gente, vai sair casório com leitor e tudo. E o João? O João pra mim morreu. Ih, tá jogando homem fora, é? Ó, não quero ele pra mim não, hein? A senhora não vai falar com o velho? Ele disse pra senhora ir lá, falar se gostou ou não do presente. Eu tinha até esquecido do presente. Espera aí, gente, espera. Vai dizer pro velho que eu vou já falar com ele. Se vocês ficarem rindo, vocês me pagam. E a década de 80 se encerra para Beth no cinema com um outro filme bastante interessante, Lili, A Estrela do Crime, do diretor Luiz Farias, baseado em livro do Agnaldo Silva, né? Lili Carabina, uma personagem que o Agnaldo Silva descreveu num livro dele do final dos anos 70. Vale lembrar que a Beth, ao fazer esse filme em 89, quase 10 anos antes, ela já tinha interpretado a Lili Carabina num episódio do seriado global Plantão de Polícia, episódio esse justamente batizado de A História de Lili Carabina, e que foi ao ar em setembro de 80. No episódio, o livro do Agnaldo Silva foi adaptado pelo próprio, né, já que ele era um dos roteiristas desse seriado policial que a Globo exibiu nos anos de 79 e 80. Que, aliás, é um seriado muito interessante e, então, fica aqui, aproveito para deixar aqui um protesto. Atenção, canal Viva e ou Globoplay. Por que não colocam no ar Plantão de Polícia? Estamos esperando. Todos nós temos na vida um caso, uma loira. Você também tem.
Bom, a partir dos anos 90, a carreira da Beth no cinema vai ficando um pouco mais escassa, né? Um reflexo, na verdade, de um problema que não é só do cinema brasileiro, mas do cinema mundial. Agora tá mudando isso, né? Mas na época não era tanto. Que é a escassez de papéis para mulheres mais velhas, né? As mulheres vão envelhecendo e, de repente, não aparecem mais papéis interessantes para determinadas faixas etárias. Uma grande injustiça, né? De qualquer forma, a Beth ainda se destacou em filmes como Perfume de Gardenia, em 1992. Nos anos 90, ela fez também For All, o Trampolim da Vitória, em 97. Já nos anos 2000, o grande destaque vai para Bens Confiscados, que eu já falei, de 2004, do Reichenbach, em que ela inclusive ganhou o prêmio de melhor atriz no Cine Ceará. E, em 2007, Chega de Saudade, da Laís Bodansky, onde a Beth também recebeu alguns prêmios como atriz coadjuvante. Acho que o último momento marcante da Beth no cinema brasileiro até agora. Vamos aguardar novidades por aí. Bom, nesses personagens da Beth no cinema, a gente vê que quase todos, ou muitos deles, têm a ver com uma coisa meio de rebolado, né? Uma coisa meio cabaré, que a Beth nunca abandona, né? Muito interessante isso. Isso mostra, mais uma vez, a grande força da Beth como uma vedete. Sim, vedete. Ela mesma falou isso na capa dessa revista. Melhores Momentos, Telenovela Brasileira, a edição número 2 dessa revista, né? Que foi uma revista semanal publicada no ano de 1980. E aqui na capa, na época a Beth fazia a novela Água Viva na Globo, e na capa a manchete já mostra: Beth Faria, vedete sim, e por que não? Vai nós aqui, tá tudo em cima da gente, tá tudo aí. Aceite o palco da vida, brilha um show maneiro. E conta com a ginga ferida, um bem brasileiro. Então aqui na revista, na matéria, né, ela também aparece novamente essa questão. Então aparece uma frase dela: por que, sendo atriz, não posso rebolar no palco como uma vedete? Beth Faria, do teatro rebolado ao estrado na TV e no cinema, o longo percurso de uma atriz decidida a subir e brilhar intensamente. E as crises existenciais de quem vive na roda viva do sucesso. Aqui tem algumas imagens, tal, da época, bastidores da gravação de Água Viva, e aqui bastidores da gravação do programa Brasil Pandeiro, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí tem aqui a resenha. Ela não esconde que gosta das plumas entre as quais começou sua carreira. Por isso mesmo, o entusiasmo ao comandar o rebolado em Brasil Pandeiro. Pois é. Então, pra quem não sabe, o que aconteceu foi o seguinte. Eu falei no início do programa que ela recusou um papel numa novela das 8. Foi o papel de nada mais nada menos do que Júlia Matos em Dancing Days, né? Pra quem não sabe, o Gilberto Braga, autor da novela, queria a Beth pra fazer Júlia Matos. Era a escolha preferida dele. Era a atriz que ele queria. Isso todo mundo sabe. Só que a Beth Faria recusou o convite. Ela achou que não era interessante naquele momento fazer a papel de Júlia Matos na novela, porque ela preferia se dedicar ao programa Brasil Pandeiro, que ela estava de fato produzindo e estrelando na Globo, que estava para estrear. Programa que a Globo exibiu naquela época, 78, 79, 80, né? Um programa musical dentro da linha de shows da Globo, onde a Beth era grande estrela, né? Estrelando números musicais, grandes coreografias com convidados. Um programa interessantíssimo que também, alô Canal Viva e Globoplay, coloquem no ar, Brasil Pandeiro com Beth Faria, estamos esperando. Uma pitada salgada com um corte bem urdido. Uma cadência marcada de um mulato bem curtido. Um calor de sol moreno quando ele beija a gente inteira. Daí um pouco da receita da vidinha brasileira, que levada para um palco, leva o tom de um povo inteiro. Eu quero sol de um spot, eu quero som de uma flauta, pra levar do samba quente a seresta em noite alta. Eu quero toda essa gente em frente dessa ribalta. Também nessa matéria, eles detalham um pouco melhor essa questão dela com o programa Brasil Pandeiro. Então eles comentam que a Beth teve uma carreira muito vertiginosa nas novelas da Globo, na partir da metade dos anos 70, sempre protagonizando as novelas das 8, né? Foi praticamente uma atrás da outra, né? Uma sim, uma não, uma sim, uma não, culminando com Duas Vidas, né? Uma novela que teve alguns problemas nos bastidores, como todo mundo sabe também, mas nem vou entrar nisso. E aí depois eles colocam aqui: depois de Duas Vidas, talvez valesse a pena Beth afastar-se um pouco das telenovelas. Talvez valesse a pena voltar às origens, reencontrar-se com a dança, reviver os bons tempos da alegria descomprometida do teatro rebolado. A oportunidade estava em Brasil Pandeiro, série de musicais produzidos pela TV Globo. Beth recorda: foi o maior barato voltar de novo às plumas. Por que o preconceito de que, sendo atriz, não posso rebolar no palco como uma vedete?
Fazer isso me dá muita alegria e preciso sentir alegria em meu trabalho. E foi assim que ela fez esse programa. Depois de um tempo, ela voltou às novelas com Água Viva, justamente o tema principal dessa reportagem. Essa alma de vedete da Beth apareceu também em outros programas como Beth Faria Especial, também da Rede Globo em 1984, né, que é um programa meio de variedades, meio musical, e também, né, nas aparições de Beth como pin-up na revista Playboy. Sim, ela estrelou 2 grandes ensaios fotográficos eróticos para a revista Playboy. O primeiro deles em 1978, onde a Beth aparece na capa, e o outro em 84. Né? A diferença entre esses ensaios, né, para quem quiser pesquisar mais o tema, é que em 78, quando a Beth pousou na Playboy, era proibido no frontal. Então esse ensaio da Beth, por exemplo, não tem no frontal. Né? É um ensaio um pouco mais comedido. Já em 84, aí a coisa já estava mais anos 80, escancarada, e aí o no frontal estava liberado. Né? Para quem quiser saber, inclusive, a data exata, foi a partir de 1980 que a revista Playboy no Brasil começou a publicar nos frontais das suas estrelas. Antes não havia isso. Mas além do teatro rebolado, também no teatro não rebolado a Beth brilhou, inclusive mais recentemente. Né? Nos anos de 2008 e 2009, o grande destaque foi a Beth nos palcos fazendo a Shirley Valentine, uma montagem com direção do Guilherme Leme. Né? Todo mundo conhece. Shirley Valentine, um grande filme de 89, né? Estrelado pela Pauline Collins, que até concorreu ao Oscar pelo papel na época, e que no Brasil já tinha sido montado com a Renata Sorrah no papel, né, nos anos 90. Então, no final dos anos 2000, a Beth também encarnou a Shirley Valentine nos palcos, numa montagem muito simpática. É tão bom beber vinho na terra onde nascem as uvas, sentada à beira do mar, olhando o sol na Grécia, mas ele nunca vai sair do país. Passa mal quando tem que viajar. Quando nós fomos para o Nordeste, ele disse que não suportava o choque cultural. Ele é desse tipo. Choque cultural. Bem, e para terminar, deixamos para o final aquilo que é o mais básico, né? A carreira da Beth na televisão, que na verdade é onde ela se tornou mais popular, né? Afinal de contas, a TV é o grande veículo do Brasil, né? Então, a Beth surge nas novelas em 69, como eu falei, na TV Rio, na novela Acorrentados. No mesmo ano, ela já migra para a TV Globo, onde ela aparece na novela Véu de Noiva, da Janete Claire, um grande sucesso, uma novela responsável por fazer a transição, né, entre as novelas mofadas que a Globo fazia, da Glória Magadã, para a modernização das novelas, como novelas de Janete Claire, de outros autores. Então, Véu de Noiva, onde a Beth interpreta a personagem Irene, cuja música tema foi justamente Irene, de O Homem que Deve Morrer, até que em 72 ela aparece na maravilhosa O Bofe, estrelando essa novela bizarra e irreverente, uma comédia escrachada e besterol, ao lado de Jardel Filho, no horário das 10 da noite. Beth interpretava Guiomar, uma moça que começa a ser paquerada pelo mecânico de subúrbio interpretado pelo Jardel. Bom, depois de O Bofe, Beth volta para o horário das 8, fazendo a novela Cavalo de Aço, em 73, onde ela interpretava um triângulo amoroso com os protagonistas Tarcísio Meira e Glória Menezes. E em 74 ela volta para o horário das 10, estrelando O Espigão, um clássico do Dias Gomes, onde ela vivia a assaltante Lazinha Chave de Cadeia. Tá aí uma novela que eu também queria assistir. Né? Então, de novo, é a terceira vez nesse programa, hein, gente? Alô, alô, Viva e Globoplay! Queremos O Espigão! Hoje eu não preciso mais coçar as costas. Inventaram o coça-costas eletrônico. Bom, em 75, a Beth Faria começa a gravar a novela Rock Santeiro, ou A Fabulosa História da Viúva que Foi Sem Nunca Ter Sido, né? Onde ela interpretava a Viúva Porcina. Como sabemos, a novela foi censurada pelo regime militar, então foram para a gaveta e hoje podem ser vistos em alguns lugares por aí algumas imagens dessas gravações do Rock Santeiro de 75, Rock Santeiro inicial, que já tinha 30 capítulos gravados, né? Então a novela foi absolutamente cancelada e no lugar dela surgiu Pecado Capital. Então Beth deixou de ser a Viúva Porcina para se transformar em Lucinha, a humilde operária que se transforma numa modelo de sucesso, a grande protagonista de Pecado Capital, novela da Janete Claire, que foi um grande sucesso. Então acabou sendo, o tiro saiu pela culatra, né? Beth deixou de fazer, não fez sucesso como a Viúva Porcina, porque a personagem não existiu. Em compensação, ela fez um enorme sucesso como Lucinha, um personagem, até hoje, um dos personagens mais marcantes da nossa teledramaturgia, né? Houve o remake da novela em 98, mas
não foi lá essas coisas, né? Então fica imortalizado aí o Pecado Capital original. Aí agora sim, eu não vou pedir pro Viva e a Globoplay passarem. Por quê? Porque Pecado Capital já foi lançado box de DVDs há algum tempo, então a gente tem disponível. E segundo consta, vai ser disponibilizado ainda esse ano na Globoplay. Então agora não vou reclamar, tá bom? Vou ficar quietinho. Devido à longa duração de Os Canhões de Navarone em Supercine, deixamos de apresentar hoje Pecado Capital. Assista agora Jornal Nacional, segunda edição. Depois de Pecado Capital, Beth volta a fazer parceria com Francisco Cuoco numa novela da Janete Claire. Foi em Duas Vidas, 76 e 77, onde ela interpretava a moça classe média Leda Maria. Assim foi descrita a personagem no livro do Ismael Fernandes, Memória da Telenovela Brasileira. Essa novela, então, houve um certo quiproquo nos bastidores, como se sabe, né, envolvendo questões pessoais. O diretor da novela era Daniel Filho, a Beth era estrela, e havia um astro na novela, o Mário Gomes. Então esse triângulo acabou causando muitas confusões. De qualquer forma, a novela Duas Vidas foi mais um grande sucesso da Janete. E depois disso, na sequência, o convite da Beth foi para fazer Dancing Days, que, como dissemos, ela recusou porque preferiu fazer Brasil Pandeiro. A volta às novelas de Beth acontece em 80, com um grande sucesso, Água Viva, onde ela interpreta a protagonista Lígia, novela que também foi lançada em box de DVDs e também já foi passada no Viva, então estamos em dia com Água Viva. Beth marcou época nessa novela, eu gosto muito da atuação dela nessa novela, acho que ela estava fantástica e muito carismática e charmosa e maravilhosa. E como esquecer a famosa cena, né, em que ela dá uma surra na personagem da Tamara Taxman no banheiro do Canecão, lendária casa de shows do Rio de Janeiro. Essa cena, inclusive, depois foi copiada pelo próprio autor Gilberto Braga na novela Celebridade, né? Quando a Maria Clara dá uma surra na Laura no banheiro do lugar lá que eu esqueci o nome. Começa a década de 80 e Beth Faria continua brilhando nas novelas da Globo. Em 81 ela aparece como uma protagonista de uma coadjuvante de luxo na novela Baila Comigo, no papel da coreógrafa Joana Lobato. Né, novela que a gente também reviu recentemente no Viva. Muitas pessoas criticaram a novela, e de fato, uma novela um tanto quanto irregular, mas o personagem da Beth eu gosto muito, acho que ela estava maravilhosa, e ela pôde dar vazão também novamente à vocação dela como dançarina nessa novela. Inclusive ela está na capa do disco, né, da trilha nacional da novela. Em 83, Beth aparece na minissérie Bandidos da Falange, uma minissérie bastante interessante, escrita pelo Agnaldo Silva também, novamente na temática policial, que o Agnaldo Silva gostava tanto na época, e a Beth faz com muito brilho o papel da protagonista Marluce. Essa minissérie também o Viva e a Globoplay podiam disponibilizar, mas eu sei que ela tá dando sopa por aí na internet, portanto, corram. Dinheiro. Você pediu e eu falei. Sem condições. Mas 20% de juros? Eu vivo disso, garota. Por que você não voltou naquele médico que eu te arranjei? Eu perdi a criança. Esquece isso. Agora você precisa cuidar da sua vida, né? Precisa dar uma gabaritada nesse visual que tá muito micho, né? Vamos ver, vem cá. Depois, Beth aparece em Partido Alto, interpretando Jussara, uma novela escrita pelo Agnaldo Silva em parceria com a Glória Pérez. Depois ele saiu da novela, ficou só a Glória Pérez. Partido Alto, uma novela também um pouco problemática, que não deixou tantas marcas, mas Beth mostrou seu brilho. E na sequência, ela aparece naquele que, pra mim, é o melhor papel da Beth na televisão em todos os tempos. Anos Dourados, essa minissérie maravilhosa, onde Beth Faria protagoniza como Glória, né, a mulher desquitada e que por isso sofre preconceito na sociedade carioca dos anos 50.
que cria o filho, o Marcos, né, o protagonista interpretado pelo Felipe Camargo, e que se envolve com o Major Dornelles, um homem casado. Então, é maravilhosa a interpretação de Beth em Anos Dourados. Eu já falei bastante sobre isso no programa que eu gravei sobre Anos Dourados no ano passado. Quem quiser saber mais, veja lá o programa sobre Anos Dourados, que está aqui no canal. E acho a interpretação da Beth nessa série fantástica, a caracterização dela, a questão do cabelo, que a gente também já comentou no outro programa, né, que era um tabu, porque a Beth tinha um cabelão, e aquele cabelo não funcionava para a personagem uma mulher madura, desquitada nos anos 50. Então a Beth e o cabeleireiro Silvinho, 2 dias antes de começar as gravações da série, fizeram aquele corte super ousado, que é um corte meio Gina Lollobrigida, né? o meio das mulheres daquela, inclusive de estrelas do cinema naquele período, né? Final dos anos 50, comecinho dos 60. Então Beth brilhou muito em Anos Dourados e jamais esqueceremos dessa atuação da grande Beth Faria. Meu Deus, a Beth tinha um cabelão. Beth Faria. Falei, ai, será que ela vai querer cortar o cabelo? A gente ficou, tem que conversar com ela. Ai, meu Deus, tal. E eu, junto com o falecido Silvinho, numa noite de véspera do primeiro dia de gravação, olha que risco, vendo uma foto da atriz Gina Lollobrigida, eu disse, é esse visual. Aí eu fiquei esperando o Roberto debaixo da mesa. Quando ele chegou, eu disse, Betão, cadê você? Aí eu, apareci. E ele gostou. Isso foi bom. Depois Helena chegou e Helena Gastal adorou. Foi uma audácia. Bom, depois disso a Beth aparece em 89, logo no começo do ano, estrelando a novela O Salvador da Pátria, no papel de Marina Sintra, novela que está aí no ar, né? Então tá aí no Viva atualmente, então temos Beth diariamente agora vendo essa personagem que é bastante interessante também. E na sequência, né, um dos papéis mais cultuados, ou pelo menos mais conhecido talvez, Tieta, né, a adaptação do romance Tieta do Agreste de Jorge Amado, foi transformado em novela de televisão pelo Aguinaldo Silva também, e Beth interpreta Tieta. Então, foi uma novela atrás da outra, né, no horário das 8. Então a Beth terminou de gravar Salvador da Pátria, né, a novela terminou, na sequência começou Tieta. Mas como a Tieta só aparece na novela depois de algum tempo, né, então digamos que ela ficou ali, sei lá, 2 semanas, 3 semanas fora da telinha. E daí já voltou transformada em Tieta, né, a grande protagonista da novela homônima. Presente na televisão. Em 92, a novela de Corpo e Alma, da Glória Pérez, fazendo um personagem que não foi dos mais brilhantes, mas Beth segurou a onda. Depois ela foi para Band, né, onde ela fez 2 novelas, né, A Idade da Loba e Campeão, 95 e 96. Na verdade, novelas produzidas por produtoras independentes e vendidas para Band, né, e transmitidas pela Band. Depois ela volta para Globo para fazer A Indomada, em 97, do Aguinaldo Silva de novo. E ainda fez mais uma novela do Aguinaldo Silva em 99, que foi Suave Veneno. Mas para mim o grande papel da Beth nos anos 90 na TV é a minissérie Labirinto, onde ela está fantástica, né? Bom, por aí a gente pode ver que na verdade talvez o autor que melhor fez papéis para Beth na televisão foi o Gilberto Braga, né? Que queria ela em Dancing Days, não teve, mas acabou fazendo bons papéis para ela em Água Viva, Anos Dourados e Labirinto, né? Labirinto, uma minissérie também um tanto quanto problemática, mas eu acho que a Beth brilha muito, né, no papel da ex-manequim, né, que agora está casada com um grande empresário, que é assassinado no começo da novela, né, da minissérie. Então, recomendo muito Labirinto pela interpretação e charme de Beth Faria. Bom, nos últimos 20 anos, Beth continuou aparecendo na televisão, né, em aparições, participações especiais, uma novela aqui, outra acolá, programas de humor, sitcoms, ela sempre aparece, né? Fez algumas novelas mais recentes. Apesar do grande carisma da Beth continuar, eu acho que ela, infelizmente, nos últimos 20 anos, ela não teve grandes papéis na sua mão, né, grandes possibilidades para ela nesses últimos tempos. Uma pena, né? O auge da carreira dela acabou sendo mesmo os anos 70, 80 e 90. Mas isso tem muito a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, né? O fato de que para os homens é menos. Por isso que eu acho que isso é um reflexo de um certo machismo, né? As atrizes vão ficando mais velhas e vão escasseando os bons papéis, né? Para os homens não é tanto assim. Eles conseguem ainda bons papéis mesmo depois de uma certa idade, né? Mas as atrizes não. Isso também acontece em Hollywood, por exemplo, não só na TV brasileira, né? Então, é uma pena. Mas, quem sabe, ainda vamos poder ver Beth em alguma atuação de destaque aí, no cinema, quem sabe, ou talvez até na televisão, ou em alguma série para alguma plataforma, enfim. Vamos aguardar, porque Beth Faria ainda tem muita lenha para queimar. Eu espero que o público, o telespectador, hoje, tenha a oportunidade de assistir. E quem estiver em
casa, se puder gravar uma fita pra me dar, eu vou agradecer, que eu não tinha nenhuma em casa. Olha que vai vir muita gente aí, hein? Pô, eu quero ter uma fita que eu não tenho, que da outra vez eu não apareci. Vamos ver se hoje o público pode ver a beleza que o Milton Cunha Carnavalesco fez. É um dos carros mais bonitos da Beija-Flor. Contente com a colocação? Claro que não, eu esperava o primeiro lugar, lógico. Esperava o primeiro lugar. Eu gostaria de pedir à TV Manchete que focalizasse o carro de frente depois que tiver todo iluminado, com os botos mergulhando, porque realmente eu acho uma obra de arte, ele vale a pena. Obrigada. Obrigada. Aqui você é Yara ou é Beth? Aqui eu sou Beth. E para saber mais sobre a Beth, vale a pena ler o livro Rebelde por Natureza, que foi lançado pela Beth em 2005 dentro da coleção Aplauso, da imprensa oficial. Já citei alguns livros dessa coleção aqui em algum programa. Uma coleção maravilhosa, que são autobiografias de grandes nomes do teatro, da TV e do cinema do Brasil. E a Beth também participa dessa série com o volume Rebelde por Natureza. Bem interessante. E é isso, essa foi nossa humilde e discreta homenagem para essa grande estrela brasileira que é Beth Faria. Eu sempre quis ter essa garota no teatro rebolado, pra desfilar na Praça Tiradentes, que ficou lá no passado. E eu sei que se ela um dia finalmente resolver me aceitar, não me interessa se ela está balzaquiana, eu sou capaz de me casar. Descalcinhas.